Interessante, lição 10, os últimos enganos de Satanás. E temos de volta aqui o pastor Vinícius Mendes, apresentador do programa Lições da Bíblia. Semana passada ele não participou porque estava justamente gravando a nova temporada aí do Lições. Pastor Vinícius, aproveita aí já, saudando os nossos amigos, dá um spoilerzinho do que vem pela frente com você das gravações. Olá, amigo Michelson, tudo bem? Foi um grande privilégio poder, semana passada, gravar, né, a nova temporada do Lições da Bíblia. Nós vamos tratar do tema da Epístola aos Efésios, e vocês dois, né, poderiam também o Dornelles, poderiam estar nessa também, uma vez que é uma carta do Novo Testamento, e vocês gostam disso, especialmente a Denilton, professor de Novo Testamento também. Mas quem esteve conosco foi o pastor Carlos Olivares, professor de Novo Testamento do UNASP Engenheiro Coelho, e também o pastor Leonardo Nunes, professor de Novo Testamento até recentemente do nosso seminário no Paraná, e que agora está indo para as Filipinas para ser professor de pós-graduação, de formação de doutores, mestres e doutores adventistas, né? Para servir a igreja ao redor do mundo. Então, ele está indo para as Filipinas. E também o pastor Edmur, que é pastor jovem, auxiliar da igreja do NASP Engenheiro Coelho. Foi muito legal. Nós tivemos assim, insights preciosos. A Epístola aos Efésios é realmente uma riqueza, e eu tenho certeza que a igreja será beneficiada grandemente com o estudo sistemático da Epístola aos Efésios no próximo trimestre. Time bom, hein? Que legal. Teremos É. mais conteúdos aí que vão abençoar a igreja. Pastor Adenilton Tavares, ou Adenilton Aguiar, como está? Bom revê-lo de novo aqui no nosso programa. Programa, olha Ô, aí, meu ó. amigo, Já estou achando que é. minha alegria de estar aqui novamente, participando aqui com os colegas, participando aqui do seu canal. É muito bom estar aqui, podemos passar juntos esses momentos aí, lembrando de algumas coisas que nós estudamos na lição da Escola Sabatina. Ok, já estamos na lição 10, hein? Já é hora de você se programar para ter o maná. Olha, não perca a lição do próximo trimestre, o tema fantástico, assunto muito bom. E você já sabe, né? O propósito é motivar você a ter um contato diário com a palavra de Deus. Eu quero aproveitar aqui para também já anunciar a lição dos jovens do próximo trimestre. Desta vez o assunto será diferente. De vez em quando a lição converge, as lições convergem, mas há trimestres em que os organizadores, né, da sede mundial da igreja, entendem que o tema poderia ser um pouco. Como editor da lição, eu já li toda ela e está muito boa. Talvez eu tenha até que fazer dois comentários no próximo trimestre, um da lição de adultos e um da lição de jovens. Nunca é demais. Mas vamos lá, lição 10, é, os últimos enganos de Satanás. E o verso principal, João 17:17, tremendo, eu sempre uso esse verso aqui em palestra sobre o que é a verdade, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus, ele qualifica a Bíblia como sendo a verdade absoluta. Teologias antibíblicas. E nesta semana a lição tomou um tempo aqui, né? O autor da lição tomou um tempo para analisar dois dos grandes erros propagados por esse grande sistema chamado Babilônia, de confusão. Domingo fala sobre o caminho que parece direito, e de fato, muitas vezes a verdade e a mentira são tão parecidas que, a um olhar desatento, elas parecem a mesma coisa, mas não. Nós precisamos, por isso mesmo, conhecer muito bem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é a verdade absoluta, a fim de que possamos. É porque você pode compará-la relativamente a uma linha reta. E para nós, a linha reta é a palavra de Deus, é a Bíblia, é o padrão de conduta, a nossa regra de fé e prática, e tendo-a como nossa linha reta, nós podemos identificar as linhas tortas, né? As mentiras com que nos deparamos por aí. Pastor Vinícius, as lições de terça e quarta, falam sobre esses dois enganos, né? A antiga mentira da imortalidade e terça-feira, Babilônia, o centro da adoração ao sol. E depois o pastor Edito vai fechar com um comentário aí relacional e a adoração ao sol, no dia do sol. Que coisa é essa? É muito significativo perceber que no Apocalipse, em referência à queda de Babilônia, se faz uma conexão com, né? Então, essa mentira que ecoa a falaciosa apresentação da serpente em Gênesis 3 está presente no contexto da queda de Babilônia. A Babilônia, esse sistema religioso
esse conglomerado político-religioso no tempo do fim, que avança contra a verdade, contra o povo de Deus, é sustentada sobre grandes mentiras. E a mentira que a lição de segunda-feira destaca é a imortalidade da alma. Veja, por exemplo, que o texto de Apocalipse 16, versos 13 e 14, diz o seguinte: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos semelhantes a rãs. E ele vai dizer quais são esses espíritos. Verso 14: Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esses três espíritos imundos, semelhantes a rãs, eles representam três religiões, ou três conceitos religiosos, ou três ideologias religiosas que formam ideologicamente a Babilônia, né? E um desses espíritos imundos, semelhantes a rãs, sai da boca do dragão. Portanto, tem uma origem direta em Satanás, considerando que Apocalipse 12 identifica o dragão como Satanás. E a religião que o dragão, a antiga serpente, inaugura no conceber que essa ideologia satânica, diretamente saída da sua mente, né, de que o ser humano não morre, mas que a sua alma, o seu espírito permanece vivo mesmo após a morte física, é algo que Satanás disse no início, está dizendo ao longo da história e vai hiperifatizar isso no contexto do fim, e nós estamos percebendo isso. Apocalipse capítulo 18, verso 2 também, claramente no contexto da queda de Babilônia, né, caracteriza a astúcia de Babilônia, ou melhor dizendo, a ideologia de Babilônia como feitiçaria. E a palavra feitiçaria, obviamente, faz uma referência direta a comum a gente vê nos meios de comunicação atuais, nos filmes, nas novelas, na internet, uma propaganda desenfreada a essa ideologia, né? A cada dia uma nova série, um novo filme é lançado em que essa ideia de que a pessoa permanece viva após a morte é veiculada de maneira contundente. Isso tudo faz parte da grande estratégia de Satanás de difundir essa mentira, a qual ele bateu nessa tecla, a qual ele difundiu ao longo da história, né? Vejam, por exemplo, as grandes religiões, todas elas apresentam essa tese, né? As religiões mais antigas da humanidade, pense, por exemplo, na religião dos egípcios, que é toda fundamentada nessa ideia da vida após a morte, os mortos, ou melhor, o percurso que os mortos devem fazer para a vida além, as religiões babilônicas, fenícias, enfim, uma série de outras religiões antigas, passando pela Idade Média, as ideias imortalistas pelo papado, né, pela Igreja Católica, e a difusão disso no mundo cristão. O próprio protestantismo também aderiu a essa crença, ficando apenas a Igreja Adventista do Sétimo Dia como um baluarte contrário a esta mentira propagada por Satanás. E esta mentira, como disse, passa pela história inteira e vai chegar ao tempo do fim, já tem chegado e vai se enfatizar isso, e vai ser uma grande pedra de toque aí para separar o povo de Deus daquele que não é povo de Deus. Então, é muito importante que nós estejamos atentos a essa propaganda satânica da serpente. Bom, essa é uma grande mentira de um lado. A lição de terça-feira destaca uma outra grande mentira que está relacionada à queda de Babilônia, que é a questão da adoração ao sol. A adoração ao sol também é um elemento pagão muito, digamos assim, persistente, né, nas religiões antigas, e que foi cristianizado, entre aspas, a partir da devoção a Deus, a suposta devoção a Deus, no primeiro dia da semana, que é o dia de adoração, que era o dia de adoração ao sol nas religiões pagãs, né? Então, quando a cristandade passa supostamente adorar a Deus no domingo, em substituição
ao quarto mandamento, que requer a observância do sábado, o que se vê é a adoração ao sol. A gente sempre repete isso, mas é interessante perceber que mesmo nas culturas atuais, você vê uma referência a isso, né? No inglês, por exemplo, o domingo, o primeiro dia da semana, é conhecido como Sunday, ou dia do sol, né? A própria expressão domingo é uma referência ao dia do Senhor, e esse Senhor não é o Senhor Jesus Cristo, essa é uma referência ao dia do grande e venerável Senhor Sol, né? Que é o Deus máximo do panteão pagão. Então, é muito importante que a gente se veja livre, né, dessas mentiras satânicas, tanto a imortalidade da alma, quanto a adoração ao domingo, e preservemos e proclamemos as verdades que confrontam essas mentiras satânicas, de que, em primeiro lugar, né, na ordem aqui, a alma ou a vida humana é mortal e só pode alcançar a imortalidade a partir do plano da salvação executado na vida. E, em segundo lugar, nessa ordem, que Deus tem um dia específico para ser guardado, esse dia é o sábado, que remonta ou que relembra que Ele é o Criador, e nós adoramos a Deus como Criador no sábado e não a... Não é à toa que Ellen White chama essas duas heresias de os dois grandes erros, né? Inclusive, aqui no meu canal tem um vídeo já que faz tempo, gravei, vou deixar na descrição o link para você depois assistir, que tem como título justamente, acho que é esse o título, Os Dois Grandes Erros. É importante estar atento a isso. E o interessante é que os dois têm em comum, na minha ótica aí, o fato de afastarem as pessoas de Deus. Vocês não morrerão, vocês serão como Deus. Então, independentemente do que o ser humano faça ou deixe de fazer, a mentira diz que ele pode viver, né? Na pior das hipóteses, lá no inferno, mas estará vivendo, não desaparecerá da existência. Quem sabe em algum momento da história dos bilhões de anos futuros ele possa dizer: só podemos viver conectados à fonte da vida. Por isso mesmo Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus não há vida. E a questão da obediência e da guarda de um dia diferente do sábado, do santo sábado, de coisas criadas e não do Criador. Muito bem, a lição, ela nos convida a ser fiéis neste mundo de mentiras, de heresias, meio que este mundo imerso no erro e na mentira. Então, pastor Adenilton, comenta para a gente aí esse tema da graça para a obediência, por favor. Então, eu acredito que o Apocalipse tenta mostrar para o leitor que a gente precisa exercitar a obediência diariamente, né? Exercitar obediência hoje para a gente também ser obediente amanhã. E eu acredito também que Apocalipse mostra que, à medida que o tempo passa, Satanás vai intensificando as suas estratégias e também os seus enganos. Eu queria, antes de comentar mais detidamente sobre essa questão de graça para a obediência, eu queria retomar o texto que o pastor Vinícius já discutiu um pouco. Eu queria chamar a atenção para um detalhe nesse texto. Está lá em Apocalipse 16, versos 13 e 14. Antes de ler o texto, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que existe uma propaganda muito intensa, uma contra-propaganda muito intensa aqui em Apocalipse 16. Nós temos no capítulo 14 o contexto da pregação da tríplice mensagem angélica, a mensagem proclamada com toda a intensidade. Aquele anjo de Apocalipse 18, nós entendemos como ação do Espírito Santo iluminando toda a terra. Então, é a mensagem, as três mensagens sendo pregadas no poder do Espírito Santo. Então, existe uma proclamação muito forte. Inclusive, Apocalipse mostra da proclamação do Evangelho no tempo do fim. Aliás, começando no capítulo 10, existe uma intensificação da proclamação do Evangelho no tempo do fim. E Satanás também vai intensificando seus esforços para manter as pessoas em sujeição a partir de seus enganos. Quando nós chegamos aqui ao capítulo 16, nós encontramos, de fato, uma contra-propaganda muito intensa. Como é que essa contra-propaganda é percebida aqui? É pela repetição do termo boca. Veja, aqui no verso 13 diz: então vi sair da boca do dragão. Aí depois diz: da boca da besta. E depois da boca do falso profeta. A palavra boca em Apocalipse, na mentalidade hebraica, a gente não precisa ir tão longe, na verdade. O termo boca serve como metáfora tenso acontecendo
aqui. E esse discurso, ele acontece a partir da união de três poderes, o dragão, a besta e o falso profeta, partindo do dragão, logicamente, porque a primeira boca mencionada é a boca do dragão, né? E nós temos aqui um aliciamento. Essa contrapropaganda, ela é resumida aqui no capítulo 16, versos 13 e 14, arrojou da sua boca, né? E a maioria dos intérpretes entende isso aqui como os enganos de Satanás. Então, existe uma propaganda, uma contra-propaganda, e isso acontece para tentar apagar os efeitos da proclamação da tríplice mensagem angélica. E se a gente avança no texto, a gente vai observar que existem alguns verbos de discurso, de elocução acontecendo aqui no capítulo 13. Por exemplo, no capítulo 13, versos 5 e 6, nós temos a metáfora da boca aparecendo de novo. No verso 5, nós lemos: foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Está falando ali da besta semelhante a leopardo. No verso 6, a mesma coisa. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Na verdade, o objetivo aqui dessa contra-propaganda é tentar colocar em xeque a reputação de Deus. É a reputação de Deus que está sendo colocada em xeque aqui. Então, quando você proclama a tríplice mensagem angélica, você está anunciando ao mundo qual é a verdadeira reputação de Deus. Deus é amor e Deus é justo. E tudo isso está sendo tentado. Ou seja, esses poderes estão tentando colocar tudo isso em xeque. Quando você vai para o verso 11, você vê mais verbos indicando discurso. Por exemplo, aqui no verso 11 do capítulo 3, a gente lê: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava. Então, o dragão tem uma boca arrojando um rio, no capítulo 12, verso 15. A besta do mar tem uma boca proferindo blasfêmias, tentando manchar a reputação de Deus. E a besta de dois chifres fala como dragão. Assim como o dragão engana lá no capítulo 12, essa besta de dois chifres também engana, e utilizando discurso. Esse poder está usando o discurso. No verso 14, a gente lê assim: seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo. Outro verbo de discurso, um verbo de elocução. E no verso 15, a mesma coisa. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse. Então, nós temos um aglomerado de termos que apontam para a ideia de que esses três poderes que são apresentados em Apocalipse 16, versos 13 e 14, eles estão usando o engano, o discurso para enganar. E esse discurso passa por duas coisas, como nós já vimos aqui. Esse discurso passa, aliás, passa por várias coisas, mas principalmente esses dois pontos, que é a questão da imortalidade da alma e a questão do domingo. Curiosamente, existe um texto inspirado de Ellen White que ela mostra como esses dois grandes enganos estarão juntos no tempo do fim. E eu gostaria de ler aqui para que os nossos amigos nos acompanhem. Ela primeiro diz assim: mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Esse é um texto muito conhecido de todos nós, Grande Conflito, página 588, mas existe outro texto no livro Primeiros Escritos que eu acho que é extremamente importante. Ela diz assim: vi que os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente, a qual serão obrigados a sustentar pelas escrituras. Aí ela diz assim: precisam compreender o estado dos mortos, pois os espíritos de demônios lhes aparecerão pretendendo ser amigos e parentes amados, ou seja, pessoas que morreram, e os demônios aparecem pretendendo ser essas pessoas. Agora vejam só: os quais lhes declararão que o sábado foi mudado, bem como outras doutrinas não bíblicas. Então vejam só a estratégia de Satanás. Ele vai juntar esses dois grandes enganos e colocar num pacote só. Eu gosto de dizer, às vezes, quando as pessoas me convidam para fazer seminários sobre isso, eu gosto de dizer o seguinte, amigos Michel e Vinícius, que Apocalipse aponta para um tempo na história em que este planeta vai se transformar num verdadeiro caldeirão de demônios. Porque você vai para o capítulo 18, né, no verso 2,
E aí fala ali que a Babilônia se tornou covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Na mentalidade hebraica, havia a ideia de que há espíritos caídos. E isso aparece no Novo Testamento. Vou dar rapidamente. Mateus capítulo 10, verso 1. Olha o que diz aqui. Tendo chamado para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. A expressão espíritos imundos é aplicada com certa frequência nos evangelhos para se referir a demônios. Então, essa é a mesma expressão que aparece ali em Apocalipse, tanto Apocalipse 16 quanto Apocalipse 18. Então, esse morreram e dizendo, esses demônios dizendo que existe uma ordem que foi dada no céu autorizando a troca da guarda do sábado para o domingo. Então, juntando, vai dizendo o seguinte: como é que a gente pode se manter fiel em meio a tudo isso? Então, o tema da lição de quinta-feira é graça para a obediência. Como é que a gente pode se manter fiel em relação a tudo isso? O Apocalipse demonstra, aponta para a maneira como nós podemos nos manter fiéis. No capítulo 7, verso 14, está falando ali de uma cena no céu, em que os salvos são vistos, e aí nós lemos ali o seguinte: como é que os salvos chegaram ali? O texto diz assim: são estes os que vêm da grande tribulação, está falando do tempo final da história, quando as pessoas vão poder testemunhar tudo isso que vai acontecer, e muita coisa já está acontecendo. São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Eu quero finalizar com o texto de Apocalipse, capítulo 12, verso 11. O texto diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então, vai haver uma intensificação das ações de Satanás quando nós estivermos bem próximos do fim da história, mas a vitória é garantida. Nós podemos vencer pelo sangue do Cordeiro, nós vencemos no poder de Cristo, no poder da palavra. Se nós nos mantivermos fiéis a Cristo, poderemos passar por tudo isso e a gente pode dizer que vitória final. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Amigos, é um resumão, né? Porque o programa estendido está lá, na Novo Tempo. Pastor Vinícius, em que horários e em que canais mesmo? Você pode assistir o programa Lições da Bíblia na TV Novo Tempo, às sextas-feiras, às 9 da noite, com reprise aos sábados, às 7 da manhã. Você também pode acompanhar o programa Lições da Bíblia na íntegra, sexta-feira, às 9 da manhã, no canal do YouTube do programa Lições da Bíblia. Você pode pesquisar aí no seu YouTube, você pode se tornar membro desse canal, seguir esse canal, aí você vai ter as notificações, né, das postagens desse conteúdo a cada semana. Ótimo, muito bom. Vamos encerrar com uma oração, então. Convido os amigos que estão acompanhando. Pai querido, nosso Deus, nosso Criador, obrigado, Senhor, porque em Tua palavra nos mostras o caminho da verdade absoluta, a verdade que liberta e salva. Obrigado, Senhor, porque de antemão, por meio do dom profético, nos advertiste com relação aos enganos finais, a este turbilhão pelo qual o planeta passará. E te pedimos, ó Pai, que nos mantenhas firmes neste caminho da verdade, que hoje estamos estudando, tendo o privilégio de estudar, possam ser uma âncora segura para nós nesses tempos de tempestade. Nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado mais uma vez, amigos, e a você que nos acompanhou, um grande abraço. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.